Imagine a escuridão absoluta, não a escuridão pacífica de uma noite no campo, mas aquele breu sufocante carregado de tensão, onde o silêncio é apenas o prelúdio para o caos. O ar está gelado, cortante. De repente, o zumbido grave e aterrorizante das sirenes de ataque aéreo rasga a madrugada. A noite em Kiev, que deveria ser um momento de descanso e de breve alívio para uma população exausta, transforma-se instantaneamente em um pesadelo iluminado por clarões de destruição. O que aconteceu na noite passada não foi apenas mais um ataque. Foi uma demonstração de força avassaladora, uma tempestade de aço, fogo e terror que choveu sobre a Ucrânia. 500 projéteis rasgaram os céus. 500. Para ser absolutamente preciso, os relatórios militares confirmam que 498 drones e mísseis foram lançados pelas forças russas, marcando a maior e mais brutal ofensiva das últimas semanas. A defesa antiaérea ucraniana trabalhou no limite da exaustão humana e tecnológica, conseguindo interceptar 460 dessas ameaças. Mas o que sobrou foi o suficiente para deixar cicatrizes profundas. 28 alvos cruciais foram atingidos em cheio. Eu estava analisando os mapas de radar desse ataque e, sinceramente, a imagem é de arrepiar. É como olhar para uma artéria principal de um país sendo dissecada em tempo real. A cidade de Kiev, lar de milhões de pessoas que tentam manter uma rotina de normalidade no meio do inferno, foi o alvo principal. Em um vermelho vivo e pulsante, 24 mísseis de cruzeiro do tipo KH rasgavam a atmosfera. Em turquesa, os radares captavam 25 mísseis Kalibr, letais e precisos. Laranja representava os 13 temidos mísseis balísticos Iskander, enquanto o verde claro acusava a presença de 4 mísseis Kinzhal, e o magenta pintava a tela com a fúria indescritível dos mísseis hipersônicos Zircon, uma verdadeira constelação de destruição. E como o próprio presidente ucraniano relatou mais tarde, o alvo não era apenas militar. A infraestrutura de energia do país foi brutalmente castigada, mergulhando vastas regiões em apagões completos, no frio e no escuro. A dor física e o medo paralisante desse bombardeio são reais. Mas eu preciso que você preste muita atenção agora. Eu sei o que você está pensando. Você pensa que esse ataque maciço de 500 mísseis e drones é a grande notícia do dia, a pior coisa que poderia acontecer. Sinceramente, até eu mal consigo acreditar nisso, mas esse bombardeio não é sequer a verdadeira escalada dessa guerra. A verdadeira escalada, o detalhe que está fazendo diplomatas e generais suarem frio nos corredores escuros do poder, é que, de repente, no meio da fumaça de Kiev, um país totalmente novo decidiu entrar ativamente neste conflito. Uma nação que ninguém esperava ver na linha de frente europeia. O Irã. Sim, você ouviu perfeitamente. O governo em Teherã anunciou publicamente que está se preparando para atacar o território ucraniano. Uma ameaça direta de um ator do Oriente Médio contra uma nação da Europa Oriental. E quando você descobrir qual é a arma, qual é o míssil específico que o Irã está preparando para usar contra a Ucrânia, você vai entender imediatamente por que os líderes mundiais estão entrando em pânico. Mas antes de revelarmos o verdadeiro poder de fogo que está prestes a cruzar o mar, pergunto a você: o que acontece quando o tabuleiro do xadrez geopolítico de repente pega fogo? Não por causa das peças que já estavam jogando, mas porque um jogador oculto na escuridão decide virar a mesa de forma irreversível? Sempre acreditei que a verdadeira natureza do poder não reside nas armas que você exibe, mas naquelas que você esconde e no momento exato em que decide usá-las. A política internacional é frequentemente vendida a nós como um jogo de regras claras, fronteiras definidas e alianças transparentes. Mas a realidade profunda, a lição que a história e a psicologia humana nos ensinam repetidamente, é que o poder é uma substância líquida e altamente corrosiva. Ele não respeita fronteiras. Quando uma nação emite uma ameaça direta, ela não está apenas movimentando peças militares. Ela está testando os limites psicológicos do seu adversário. A estratégia mais letal não é a destruição física imediata, mas a lenta e paralisante injeção de incerteza. A incerteza destrói a mente de um líder muito antes de uma bomba destruir um edifício. O verdadeiro jogo de poder ocorre na mente humana, na quebra da confiança, na capacidade de fazer o inimigo olhar para o céu noturno e não ver estrelas, mas sim a iminência do seu próprio fim. Na vida e na guerra, quem domina o medo, domina o campo de batalha. Para entendermos como chegamos a esse nível de insanidade, a esse ponto sem volta onde o Irã decide declarar a Ucrânia como um alvo legítimo, precisamos olhar para os bastidores cruéis e nebulosos da guerra moderna. Há alguns dias, informações extremamente sensíveis vieram à tona. Segundo relatos de dentro do próprio governo ucraniano, especialistas em defesa antiaérea e operadores de drones foram discretamente enviados para regiões muito além de suas próprias fronteiras destruídas.
Estamos falando de um envio militar para os países do Golfo. Especialistas militares ucranianos foram despachados para o Catar, para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. Mais do que isso, fontes ligadas a altos conselheiros ucranianos complementaram a informação de que outro grupo de especialistas em drones foi enviado para uma base militar dos Estados Unidos, localizada na Jordânia. O governo ucraniano tentou ser vago sobre a composição exata dessas equipes e suas missões específicas, mas de dentro dos escritórios presidenciais, a verdade inevitavelmente vazou. Não são apenas conselheiros teóricos internos, são soldados, homens de farda. E é exatamente aqui que a situação se torna uma bomba relógio diplomática. Ao enviar esses soldados e especialistas para o coração do Oriente Médio, a Ucrânia deixou de ser apenas uma vítima lutando pela sua sobrevivência em solo europeu. De forma silenciosa, o país mergulhou de cabeça nas tensões latentes e explosivas do Oriente Médio, inserindo-se na complexa e mortal dinâmica do conflito com o Irã. Não se trata apenas de vender drones de ataque ou sistemas de interceptação para nações como Israel, Estados Unidos ou os estados do Golfo. A narrativa que começa a se consolidar nos bastidores da inteligência global é que soldados ucranianos podem estar diretamente envolvidos na operação dessas tecnologias em solo estrangeiro. Claro, as versões oficiais sempre dirão que os equipamentos são pilotados apenas pelos países anfitriões. Essa é a coreografia padrão da diplomacia de guerra. Mas a história recente já nos mostrou o quanto as narrativas oficiais podem ser maleáveis. Lembremos das revelações em torno dos caças F-16, onde denúncias sugeriam que pilotos americanos e holandeses poderiam estar no comando, e não apenas ucranianos. A linha entre quem fornece a arma e quem puxa o gatilho tornou-se incrivelmente tênue. O Irã, que observa cada movimento com precisão cirúrgica, percebeu essa linha sendo cruzada. A reação de Teherã não foi apenas uma nota de repúdio, foi uma declaração de intenções catastróficas. O presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, Ibrahim Azizi, fez um pronunciamento público que gela o sangue. Ele declarou, perante o mundo, que todo o território ucraniano deve agora ser considerado um alvo legítimo. Segundo a visão do Irã, ao fornecer drones e possivelmente operá-los em auxílio aos governos adversários de Teherã, a Ucrânia deixou de ser um estado falido tentando sobreviver a uma invasão e tornou-se um membro ativo, um participante beligerante na guerra do Oriente Médio. O Irã chegou a invocar o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, argumentando que a ameaça ucraniana lhes confere o direito inerente de legítima defesa preventiva e retaliação total. Mas como você se protege quando a lógica da guerra por procuração se desfaz, revelando que a mão invisível que move as cordas está prestes a ser cortada e o monstro que você achava que estava do outro lado do mundo, de repente, bate à sua porta? Existe uma profunda falácia psicológica na qual caímos quando tentamos terceirizar nossos conflitos. Chamamos de guerra por procuração a ilusão confortável de que podemos lutar contra nossos demônios à distância usando as mãos de outros, acreditando que o sangue derramado não manchará nossos próprios tapetes. Mas a manipulação e o uso de terceiros têm um preço existencial gravíssimo. Na política, assim como na vida privada, toda vez que tentamos manipular uma situação através de intermediários para evitar a responsabilidade direta, criamos uma teia de desconfiança que inevitavelmente nos enreda. A confiança é a moeda mais frágil e valiosa das relações humanas. Quando um Estado tenta agir nas sombras, enviando seus soldados disfarçados de consultores, ele não está demonstrando astúcia, está flertando com o caos. A lição oculta aqui é a responsabilidade. Você não pode jogar pedras no escuro e esperar que o eco não revele a sua posição. A responsabilidade pelas nossas ações nos alcança, muitas vezes assumindo a forma daqueles que mais temíamos enfrentar. O limite entre ser uma vítima no seu próprio território e um agressor em terras alheias evapora quando a bússola moral é substituída pela pura e fria estratégia de sobrevivência a qualquer custo. E agora, o custo dessa estratégia bate à porta de Kiev com uma urgência brutal. A ameaça do Irã não é vazia e o perigo é iminente. Vamos olhar para o mapa com clareza clínica. A distância entre as fronteiras iranianas e o território ucraniano é de aproximadamente 1.800 quilômetros. Em termos de geografia terrestre, parece uma eternidade. Mas, na era moderna da tecnologia hipersônica militar, 1.800 quilômetros não é nada. É apenas o quintal do vizinho. O Irã possui em seu arsenal uma monstruosidade tecnológica que muda completamente as regras do jogo. O míssil Khorramshahr, de quarta geração. Nos últimos dias, o Irã não fez questão de esconder o seu poderio, testando e exibindo essa arma destrutiva. Estamos falando de um projétil projetado para carregar uma ogiva massiva, capaz de voar distâncias superiores a 2.000 km e atingir velocidades inacreditáveis de até Mach 15. Mach 15 significa 15 vezes a velocidade do som.
Se o comando militar em Teherã decidir apertar o botão e lançar esse míssil diretamente sobre a rota do Mar Cáspio, a probabilidade da Rússia interceptar ou impedir essa passagem é nula. Pelo contrário, Moscou provavelmente abriria os corredores aéreos com satisfação. Devido à velocidade estrondosa de Mach 15, um míssil Khorramshahr disparado do Irã alcançaria os céus da Ucrânia em menos de 20 minutos. 20 minutos. Esse é o tempo que você leva para tomar uma xícara de café. Não há tempo para soar sirenes de forma eficaz. Não há tempo para as pessoas descerem aos abrigos subterrâneos. E o mais desesperador de tudo, as atuais defesas antiaéreas ucranianas, já esgotadas e no limite de sua capacidade, teriam imensas dificuldades, se não a impossibilidade total, de interceptar um alvo movendo-se a essa velocidade formidável. O envolvimento da Ucrânia nas questões do Oriente Médio, impulsionado pela pressão e pelos acordos com os Estados Unidos e outras nações aliadas, pode ter sido um tiro no próprio pé. A tentativa de expandir alianças e mostrar utilidade geopolítica atraiu o olhar predatório de um regime que possui armas que não podem ser paradas. A tensão é tão palpável que você quase pode sentir a vibração do ar. E no meio de todo esse pesadelo internacional, de uma guerra que parece estar engolindo continentes inteiros, a Ucrânia consegue, de maneira quase incompreensível, fabricar inimigos amargos não apenas do outro lado do mundo, mas também no seu próprio quintal, entre seus vizinhos mais próximos. Até onde a loucura de um conflito sem fim nos leva, quando vemos homens engravatados, outrora supostos guardiões da civilização e da ordem diplomática, ultrapassarem a linha sagrada da moralidade humana para proferir ameaças explícitas contra o sangue inocente daqueles que discordam de suas políticas? A degradação do discurso público durante tempos de crise revela a verdadeira sombra da natureza humana. É fascinante e ao mesmo tempo aterrorizante observar o que acontece com a mente cívica quando o verniz da civilidade é removido pela lixa do desespero e do ódio. A responsabilidade cívica, a noção de que mesmo na guerra existem regras e que a humanidade do outro deve ser preservada, é o único pilar que nos separa da pura barbárie tribal. Quando líderes e autoridades começam a usar a linguagem de cartéis de drogas e máfias, ameaçando não o Estado inimigo, mas as famílias, as esposas e as crianças de seus oponentes, testemunhamos o colapso da ética. A corrupção do caráter é muito pior do que a corrupção do dinheiro. Quando aceitamos que os fins justificam qualquer meio, que a sobrevivência exige que nos tornemos monstros idênticos àqueles que combatemos, perdemos a guerra moral irrevogavelmente. A virtude não se testa nos dias de paz, sentados em poltronas confortáveis, mas na escuridão do abismo, na recusa absoluta de manchar as próprias mãos com a promessa de violência contra os inocentes, por mais desesperadora que a situação seja. E é exatamente esse abismo que se escancarou nas recentes relações entre a Ucrânia e a Hungria. A crise diplomática entre o governo ucraniano e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán tem escalado constantemente nos últimos meses. Diferenças políticas, debates sobre o envio de armas e o bloqueio de fundos europeus criaram uma atmosfera de animosidade tóxica. Mas as coisas saíram do plano diplomático e mergulharam diretamente no pântano das ameaças criminais. Um ex-general de alto escalão da inteligência ucraniana, que agora ocupa um assento como deputado no parlamento, chocou a comunidade internacional ao proferir uma ameaça de morte não velada contra Viktor Orbán e toda a sua família. O tom foi sombrio, calculista e perturbador. Tudo aconteceu poucos dias depois de especulações de que a Ucrânia poderia usar força militar para forçar a Hungria a alinhar-se aos seus interesses. Mas as palavras deste ex-general foram além de qualquer estratégia política. Ele foi a público declarar que o serviço de inteligência ucraniano, a temida SBU, sabe exatamente onde Viktor Orbán mora. Sabe onde ele dorme. Sabe em quais restaurantes ele senta para tomar sua cerveja ou seu vinho. Sabe por onde ele caminha à noite e com quem se encontra. E no ponto mais repugnante de seu discurso, o deputado acrescentou que o primeiro-ministro húngaro deveria começar a pensar seriamente na segurança de seus próprios netos. Pare um segundo e absorva a gravidade disso. Um oficial eleito, membro de um parlamento de uma nação europeia, um homem que já comandou o mais alto nível de espionagem e segurança do seu país, não está ameaçando com sanções ou bloqueios comerciais. Ele está ameaçando a vida de crianças, dos netos de um chefe de Estado vizinho. É uma retórica tão sombria, tão macabra, que nos faz questionar os alicerces morais da liderança que está no comando dessa guerra. A União Europeia se vê presa em um labirinto, despejando bilhões e bilhões em ajuda financeira e militar para sustentar a Ucrânia, prometendo a integração europeia a um país cujas figuras de autoridade ameaçam abertamente chefes de Estado de nações que já compõem a própria União. A oposição cresce,
E o murmúrio nos corredores de Bruxelas torna-se um grito sufocado de que a Europa precisa puxar o freio de emergência antes que a diplomacia seja totalmente substituída pelo terrorismo de Estado. E como se o cenário não pudesse ficar mais instável, voltamos os olhos para dentro de Kiev, para a própria estrutura de poder da Ucrânia. Relatórios explosivos começam a circular na mídia internacional e nacional, apontando para uma decisão que pode mudar para sempre a face da nação. Há indícios fortes de que o presidente pode não ter a intenção de realizar eleições novamente tão cedo. O que acontece com a alma de uma democracia quando a própria desculpa da sobrevivência nacional se torna a ferramenta perfeita para um líder trancar as portas do poder, abolir a voz do povo e transformar a nação inteira na sua própria fortaleza inquestionável e eterna. O poder tem uma força gravitacional inescapável e o estado de emergência é o seu ecossistema perfeito. A psicologia da liderança durante crises prolongadas é um estudo sombrio sobre como a mente humana se convence da sua própria indispensabilidade. Um líder, sob pressão, começa a acreditar, muitas vezes de forma genuína e trágica, que apenas ele possui a visão e a força para salvar o seu povo. Mas é exatamente nesse momento de arrogância messiânica que os pilares da verdadeira democracia começam a ruir de forma invisível. A democracia é projetada para ser inconveniente, lenta e desafiadora, porque a sua função não é a eficiência militar, mas a proteção contra a tirania. Quando um governo decide que a crise é grande demais para permitir que o povo vote, ele não está salvando a democracia. Ele está colocando-a em coma induzido, do qual ela raramente acorda sem sequelas. O perigo supremo da guerra não é apenas a destruição das cidades, mas a mutação gradual dos libertadores encarcerceiros. A centralização do poder, impulsionada pelo medo, cria um ambiente onde o questionamento vira traição e onde os lucros obscuros da guerra prolongada silenciam a urgência da paz. A verdadeira resiliência de um povo não se mede apenas pela sua capacidade de resistir ao inimigo externo, mas pela sua coragem inabalável de não entregar as suas liberdades mais básicas nas mãos daqueles que prometeram protegê-las. E é exatamente essa promessa de proteção que está sendo questionada de forma dolorosa e implacável nas ruas da Ucrânia. O país enfrenta uma catástrofe financeira de proporções bíblicas, uma tempestade econômica que ameaça paralisar todo o seu esforço militar e fazer a economia interna colapsar do dia para a noite. Em meio a esse caos, fontes governamentais, citadas por meios de comunicação como Ukrainska Pravda, relataram que o presidente instruiu seu círculo mais próximo de conselheiros a desenhar um cenário político extremo, a suspensão contínua e prolongada das eleições, comprometendo o país a anos ininterruptos de estado de sítio e guerra total. A lógica, vista pelos olhos dos críticos mais ferozes e daqueles que observam a máquina fria da política, é dolorosamente cínica e simples. Há uma narrativa crescente de que, quanto mais as eleições forem suspensas, mais tempo a atual liderança se mantém intocável no poder. E quanto mais tempo a guerra se estender, mais os bilhões continuarão fluindo dos cofres da União Europeia e dos Estados Unidos diretamente para essa Ucrânia. O murmúrio perturbador que ecoa é que uma parcela obscura desse dinheiro internacional não está indo para a linha de frente, mas sim se dissipando nos bolsos de círculos de influência. Acusam a liderança de usar a dor genuína e o patriotismo do seu povo como um escudo para prolongar um conflito puramente por ganhos políticos e financeiros, maximizando a sua posição de poder antes de um eventual e inevitável êxodo. A situação tornou-se um barril de pólvora com o pavio aceso por todos os lados. De um lado, o avanço militar implacável da Rússia, que não demonstra nenhum sinal de recuo e intensifica seus ataques noturnos, destruindo cidades. Do outro, a ameaça existencial de um ataque hipersônico direto do Irã, trazendo o terror do Oriente Médio para o coração da Europa. A relação diplomática despedaçada e perigosa com vizinhos europeus como a Hungria, marcada por ameaças repulsivas às famílias de líderes soberanos. E no centro de tudo isso, um governo que sinaliza que não pretende devolver o poder de escolha ao seu próprio povo, criando uma instabilidade política e social que corrói a Ucrânia por dentro. Esta não é apenas uma história sobre mísseis rasgando o céu escuro de Kiev, ou sobre políticos ameaçando uns aos outros através de microfones em salas luxuosas. É um espelho profundo e brutal da própria condição humana e da forma como estruturamos as nossas sociedades. Quando o verniz da civilidade quebra, vemos com clareza a teia frágil de mentiras, egos e poder que sustentam o nosso mundo. Eventos como este nos forçam a olhar para dentro das nossas próprias vidas e instituições. Até que ponto confiamos nas narrativas que nos são entregues? Como cidadãos comuns, que lições podemos tirar sobre o perigo de entregarmos cheque em branco àqueles que dizem lutar pela nossa segurança? A verdade no meio da guerra é moldada pela fumaça,
E a única defesa que nos resta é a nossa capacidade implacável de questionar. A bússola do mundo está girando loucamente, sem norte e sem controle. O tabuleiro está montado, as peças mais perigosas já foram movidas, e o céu noturno continua esperando o próximo clarão. O que acontecerá quando o primeiro impacto real, além das palavras, atingir o chão? Convido você a pensar silenciosamente sobre as linhas invisíveis que conectam nossas escolhas políticas locais a essas tempestades globais e a refletir sobre como a busca cega pela sobrevivência pode, no final das contas, destruir a própria essência daquilo que tentamos salvar. O amanhã continua sendo um território sombrio e, neste momento, todos nós somos apenas observadores na beira do precipício.